Uma coisa que eu li esses dias também, e eu acho que dá para tentar fazer um pouquinho, exercitar a mente um pouquinho numa hora vaga, na hora que você está tomando banho, por exemplo, sei lá, é assim, eu acho que a escolha de um candidato, eu estava pensando, dá para comparar muito com a compra de um celular, por exemplo, entendeu? Assim, eu não sei vocês, eu pelo menos, quando eu vou comprar um celular, eu penso primeiro o que eu quero. Para que eu vou usar esse celular? Eu vou tirar foto com ele, eu vou usar redes sociais, eu quero grande, eu quero pequeno, eu vou usar ele no bolso, eu vou usar ele na bolsa, eu vou fazer live, o que eu vou fazer com ele? Bom, primeiro eu penso no que eu preciso. Depois eu vou procurar qual equipamento se encaixa, qual celular se encaixa nas minhas necessidades. E depois eu vou tentar procurar a melhor relação ali, custo-benefício, do que eu posso pagar e do que eu quero. Eu acho que candidato é um pouquinho assim também. Primeiro tem que pensar nas minhas necessidades, só que daí ampliar para as necessidades da minha cidade e dentro do hall de candidatos e candidatas, ver quais desses candidatos e candidatas têm falado a respeito daquilo. Então, sei lá, tem lá uns 3 ou 4 ali. O que eu vou fazer? Eu vou começar a conhecer esse candidato e perguntar para outras pessoas também. Entra na rede dele, né? Acompanha via Facebook, Instagram e tal, e vai ver o que ele faz. Quais são as postagens, quais são os memes, quais são os vídeos que ele faz, Quais são as campanhas que ele participa, né? E daí, assim, conversar com as pessoas também. Quando a gente quer comprar um celular, não sei vocês, eu também pergunto assim, e aí, qual que tá legal agora, né? Ó, você já tem esse celular, como é que é a foto dele? É legal, não sei o quê? A mesma coisa com outras pessoas também, amigos e familiares. Vocês estão sabendo de alguém, tal? E daí vão indicar. Pode ser que não tenha nada a ver com o que eu quero, com o que eu preciso. Mas, uma vez que eu acompanhei esse candidato, talvez voltar a conversar com outras pessoas. Então, é aquela coisa, eu fui lá na loja, eu peguei o celular, eu olhei e tal, mas eu não comprei ainda. Eu vou conversar com outras pessoas. Olha, eu fui lá, sim, né? tem que haver essa troca de Até, informações, né? até bater o martelo. Naquele programa Provoca com o Marcelo Taz, que o presidente do Instituto Locomotiva foi entrevistado, né, que você mencionou, ele falou algo muito interessante e eu acredito que é bem essa realidade mesmo. Que nós votamos muito mais por emoção do que por razão. Sim. Né? Então, a gente primeiro deixa para pensar em última hora no candidato. Muitos, assim, eu já tive familiares que no dia da eleição eles vão votar, eles pegam o primeiro papel no chão e ele vota naquele cara, tá? Por que no dia anterior da campanha os vereadores e os assessores vão na porta das escolas e jogam um monte daquele papel no chão? Justamente porque os brasileiros ainda fazem isso. Inclusive, então, inclusive eu já fui assim, gente, eu confesso, mas eu tinha 17 anos. Não, exatamente, a gente amadurece, graças a Deus. Por exemplo, eu já apoiei candidatos em São José dos Campos na minha adolescência, que eu entregava papel, tudo, e eu me lembro deles falarem para mim, olha, à noite, um dia antes da eleição, a gente vai na frente da escola jogar os papéis no chão. Na época eu não entendi muito isso, mas hoje a gente entende, né? Inclusive, isso é crime eleitoral e ambiental. Aliás, eu tenho uma experiência rapidíssima para contar. Na última eleição para prefeito e vereador, eu não estava muito ligada, não tive tempo, não sei o que estava acontecendo na minha vida. E aí eu não sabia em quem eu ia votar para vereador. Aí eu fui. Não sabia, não tinha ideia. E aí eu fui fazer a minha unha e eu comentei com a minha manicure, ela falou, vota nessa pessoa, ela é tão boa, eu conheço ela e tal, e falou super bem. E eu vi a pessoa e falei, tá bom, né? Eu não tenho, amanhã já é eleição e tal. Beleza. Cheguei e votei na pessoa, votei no prefeito que eu queria e votei nessa pessoa. Quando eu descobri quem era essa pessoa, ela defende exatamente tudo contrário do que eu defendo.
Ela faz exatamente tudo o que eu abomino, sabe? Eu peguei tão mal comigo mesma que dessa vez, pela primeira vez na minha vida, eu infernizei o meu candidato 4 anos no Instagram e no Facebook dele. Ele falava, eu discutia. Ele falava, eu discutia. Não é assim, não é assado. Agora ele também, novamente, é candidato, né? Não votarei nele, mas continuarei cobrando, porque afinal de contas ele não é o meu candidato, mas ele é candidato para a cidade. Se ele ganhar. Não, exatamente. Nós temos que parar de pensar que se não ganhou o cara que eu elegi, eu fico quieto. Eu não posso cobrar. Claro que não, isso é um absurdo. Eles são os nossos empregados, né? Eles estão sendo pagos para nos servir, não interessa como. Mas olha, nesse episódio, né, das pessoas votarem pegando o santinho no dia da votação ou votarem por emoção, então por que a gente briga tanto e por que tem tanta polaridade política na pauta de costumes? Né? Por que tem tanta polaridade política na pauta de valores? Porque é o que mexe com as nossas emoções. E aí a gente vota nesse candidato porque é da minha religião, ou porque ele defende os valores que eu acredito, ou que eu vivo. A gente vota nisso e a gente não olha a pauta econômica que ele tem, a gente não olha a pauta trabalhista que ele tem. Eu até derrubei aqui meu copo. A gente não vê a pauta trabalhista ou a pauta ambiental, e aí a gente dá um tiro no pé, porque eles vão justamente agir tirando até mesmo os nossos direitos, né? É o que pode acontecer. Aqui em Jacareí, eu tenho tido... Eu sempre me dou o benefício da dúvida até o dia anterior da eleição. Eu nunca falo exatamente assim, vou votar no candidato X, por mais que eu já tenha pensado mais nele em todo esse período eleitoral. Mas aqui em Jacareí, eu tenho procurado, por exemplo, me informar com pessoas da minha categoria, né, com professores, como é que eles têm visto. Por exemplo, eu não sou professor da rede municipal, eu sou professor da rede estadual e da rede privada. Então, os meus colegas da rede municipal, o que eles têm me falado? Eu tenho tido a oportunidade de conversar, primeiro também de ler, né, a pauta de alguns candidatos. Eu também estou me dando o direito, por exemplo, de votar, de pensar em candidatos que, de repente, eu não votaria pensando em eleições anteriores, porque eu sempre tive algumas preferências, mas dessa vez eu estou me dando o direito de poder ler ao menos o que eles falam, ou o que eles propõem. Não vou exatamente votar neles, mas eu estou lendo, né? Eu estou me abrindo a pensar isso. Alguns, obviamente, eu já excluo, porque existem alguns princípios que eu acredito que, se a pessoa já vem contra esses princípios, são incompatíveis, né? Eu acredito, como uma pessoa que é especialista em ciências humanas, né, formada em geografia, da Karen, que é historiadora, eu não consigo aceitar alguns candidatos que não levam em conta algumas questões sociais. Então, esses princípios eu já não abro mão. Mas eu estou me dando esse direito aqui em Jacareí de pensar nisso. E no caso dos vereadores, a Karen me apresentou um candidato a vereador que eu tenho acompanhado, tem tido uma pauta interessante, obviamente não vou falar o nome aqui. E eu conheço alguns candidatos que me parecem ser boas pessoas, mas também com boas propostas. Porque aí a gente não pode... É impossível não ser levado pela emoção, mas a gente não pode ser levado 100% ela. Né? O que eu tenho aprendido é que a gente se iludiu no iluminismo de que nós alcançaríamos uma racionalidade que levaria à perfeição. E, na verdade... inclusive, né? Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E nós agimos sob esse princípio. Eu acho que a racionalidade, ela vem botar um peso do outro lado da balança para nós. E aí a gente busca essa racionalidade para não ser levado totalmente pela emoção, né?